Oi, gente, hoje a gente vai falar sobre mudanças de estado físico e sobre todos os outros fenômenos que estão envolvidos com isso. Quando a gente fala de mudanças de estado físico, primeiro a gente tem que falar quais são os estados físicos e mais ou menos o que caracteriza eles. Primeiro a gente tem o sólido, que é no estado sólido as moléculas elas estão extremamente juntas e próximas e existe muita pouca vibração entre elas, então elas conseguem formar um composto que ele é bem constante, ele é bem estável. Do outro lado a gente tem o gás, que é o contrário do sólido. As moléculas elas estão bem distantes, elas estão bem agitadas e elas têm bastante energia. Então elas são pouco constantes, pouco estáveis e elas representam um estado de bastante energia. O líquido é um estado intermediário. As moléculas estão não tão juntas, mas também não estão tão separadas. Elas estão agitadas, mas também nem tanto. Então é como se fosse um estado entre o sólido e o gás. Esses estados, de acordo com a temperatura e a quantidade de calor que eles recebem, eles mudam de um para outro. Isso a gente já sabe porque a gente já vê bem no nosso dia a dia. Se a gente deixa um gelo para fora da geladeira, ele derrete e fica líquido. E se a gente botar esse líquido numa panela e esquentar, vai virar gás. Então, o que vai fazer com que esses estados mudem entre si é a quantidade de energia que eles recebem. E toda essa mudança de estado, de um para o outro, recebe um nome. Esse nome é bastante importante para responder questões de vestibular e para entender exatamente o que acontece com cada transformação. Primeiro a gente tem as transformações que passam de um estado pouco energético para um estado bastante energético, que a gente tem moléculas juntas e vai passar a ter moléculas separadas. O primeiro, que é passar do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Quando a gente funde um gelo, quer dizer que a gente está transformando ele no estado líquido. É quando você deixa o gelo para fora da geladeira e ele começa a derreter. O líquido, ele vai passar para o gás. Se você colocar numa panela, se você der mais calor para ele, seja de qualquer outra forma. Seja, por exemplo, colocando a roupa num varal, e aí ela vai virar gás. A gente chama esse fenômeno de vaporização. Dentro da vaporização, a gente tem outros 3 nomes, que são como se fossem as formas que essa vaporização pode acontecer. Essa vaporização ela pode ocorrer da forma de evaporação, que é você ter uma roupa sob o sol no varal e ela ir vaporizando lentamente. Você pode ter a ebulição, que é você colocar água na panela e esquentar. E aí ela vai evaporar. E aí você tem a calefação, que é um estado diferente, que é quando existe essa transformação, ela é muito rápida. Ou seja, você tem uma chapa quente, você tem uma panela muito quente e você vai jogar uma gotinha. Ela já faz aquele barulhinho na hora e já evapora, como se ela nunca tivesse existido, porque você nem consegue ver de tão rápido que é. Mais ou menos o que vai separar essas coisas é a velocidade que acontece e a forma que acontece. Mas no fundo é tudo vaporização, ou seja, transformar de líquido para gás. E você tem ainda a sublimação, que é você passar diretamente do sólido para o gás, sem passar para o líquido. Isso acontece principalmente com gelo seco. Gelo seco é de dióxido de carbono e você usa principalmente em festas. Você coloca um sólido de dióxido de carbono e aí ele vai sublimar e vai virar gás, sem passar pelo estado líquido. Aquelas bolinhas de naftalina também servem para isso. Aquelas que você bota para tirar o mofo. Elas absorvem calor e passam diretamente do sólido para o gás sem passar pelo líquido. Todos esses processos, eles são endotérmicos, porque eles estão absorvendo calor, estão passando por um estado mais energético. Para isso tem um gráfico que exemplifica bem como é que funciona esse processo. Você tem uma substância no estado sólido, você vai transferindo calor e ela vai aumentando a temperatura, até você passar do sólido para o líquido e por aí para o gasoso. Mas uma coisa interessante que dá para ver nesse diagrama, nesse gráfico, é que enquanto você está aquecendo, enquanto tem só sólido, a temperatura vai aumentando. Mas a partir do momento que você tem sólido e líquido na sua mistura, a temperatura ela para de subir.
Quando depois você termina com sólido, ou seja, você termina a fusão e você só tem líquido, você continua dando calor e a temperatura ela volta a subir, da mesma forma que antes. Até você chegar na parte de vaporização e aí você ter de novo no mesmo sistema líquido e gás, e aí você estagnar na temperatura até finalmente você ter só gás, ou seja, acabar com o líquido, e aí você continua subindo. Isso se explica porque quando você está aquecendo uma substância que ela está no processo de mudança de estado, de fusão ou de vaporização, ou até desses daqui de baixo que daqui a pouco eu vou falar, e está ocorrendo essa mudança e você tem um equilíbrio com as duas fórmulas, porque enquanto você está fundindo, enquanto você está vaporizando, você tem as duas fórmulas no seu equilíbrio. Pensa, por exemplo, no gelo em cima da pia. Tem o gelo, mas ele começa a suar, entre aspas. Então você tem tanto água no estado sólido, tanto água no estado líquido. Você está usando todo esse calor não para aquecer, mas sim para transformar de estado. Ou seja, você está gastando essa energia com outra coisa. Então você não consegue subir a temperatura. Você só consegue voltar a subir a temperatura depois que você muda de fase. Então, nas mudanças de estado, não há variação de temperatura. Isso é uma coisa importante para se pensar e para se dizer. Da mesma forma que a gente tem processos que absorvem calor e sobem de temperatura, a gente tem processos que vão perder calor e vão mudar de estado para um estado que tenha menos energia, que é o caso desses processos aqui de baixo. Se você transforma o líquido no gás, você pode transformar o gás no líquido de novo. Esse processo se chama condensação ou liquefação. Você tem o líquido, você pode transformar ele em sólido pela solidificação. E da mesma forma que existe a sublimação para você aquecer, existe a sublimação para você esfriar. O nome é o mesmo, mas tem o aquecendo e tem o perdendo calor. Da mesma forma que a gente tem um gráfico subindo, a gente também tem um gráfico descendo, que é esse daqui. Você vai perdendo, a partir do momento que você vai perdendo calor, você vai baixando a sua temperatura. Primeiro você tem o gás, depois você tem o equilíbrio, que é quando você está ocorrendo a condensação ou liquefação, que você tem gás e líquido, depois você volta a ter só líquido, vai perdendo temperatura, aí você tem líquido e sólido, e depois você tem só sólido. Acontece a mesma coisa do que nesse outro processo de ganho de calor. Nesse de perda de calor, quando você tem o equilíbrio, está ocorrendo alguma mudança de estado, seja a condensação, seja a solidificação, existe um patamar, a temperatura ela fica parada, você não vai perder a temperatura enquanto você não terminar essa mudança de estado, e depois que você termina, a temperatura ela volta a cair. Isso tudo é a visão teórica sobre mudanças de estado, sem a parte qualitativa. Mas pensando na parte qualitativa, a gente tem o conceito de calor latente. Calor latente, por definição, ele significa toda a quantidade de calor que você dá a cada unidade de massa para você conseguir fazer a mudança de estado. O que isso significa? Pensa aqui que você tem uma massa M de água. Você oferece calor e você quer que ocorra a mudança de estado, ou seja, está líquido, você quer que vaporize. Como que você consegue dimensionar a quantidade de calor que você vai dar para cada unidade de massa para vaporizar? Porque para a água é diferente para outra substância completamente diferente, por exemplo, o álcool. O álcool ele evapora mais fácil. Então você precisa dar menos calor para cada unidade de massa para ele vaporizar. Ou seja, cada substância vai ter um calor latente diferente. E a fórmula de você calcular isso é justamente a quantidade de calor a ser dada para cada unidade de massa. Lembrando sempre que esse processo ocorre sem mudança de temperatura, porque a gente está falando de mudança de estado. Para ficar um pouco mais claro, vamos pensar nesse exercício aqui. Para dar alguns números e ficar mais simples de entender.
Pensa num fogão que ele gera de potência 400 calorias a cada minuto. Em 5 minutos, toda a substância que estava na panela, vamos lembrar daquela nossa panelinha aqui de baixo, evaporou. Antes, tinha 50 gramas dessa substância na panela, no estado líquido. Qual o calor latente de vaporização dessa substância? Vamos pensar. Em 1 minuto, esse fogão ele gera 400 calorias. Se você pensar em 5 minutos, a quantidade de calorias total vai ser 2.000. Essa é toda a quantidade que você oferece para a sua substância vaporizar. Se ele quer saber o calor latente, você tem que pegar a quantidade de calor que você ofereceu para cada unidade de massa. A quantidade de calor que você ofereceu é 2.000 e a massa é 500 gramas. Se você faz a conta, o calor latente dessa substância é 40 calorias por grama. Isso é um estado completamente real, não existe nenhuma substância com esse calor latente, mas é uma forma de deixar mais numérico e deixar mais fácil de entender. E aí a gente pensa, tá, isso foi o calor de vaporização, mas se ele pedisse, por exemplo, o calor latente de condensação? Se esse processo é igual a esse, o número ele tem que ser igual. Então, se eu precisava de 40 calorias a cada grama dessa substância para passar do líquido para o gasoso, eu também vou precisar de 40 calorias por grama dessa mesma substância para perder, para voltar para o estado líquido, que são processos inversos. Então, o calor latente de fusão é igual ao calor latente de solidificação, numericamente. O que vai mudar é o sinal. O mesmo vale para aqui. O calor latente de fusão é igual ao calor latente de solidificação. Numericamente, de novo, só vai mudar o sinal, porque um processo é positivo, vai absorver calor, e o outro é negativo, ele vai perder calor. Outro ponto importante dessa matéria, que geralmente costuma cair bastante, é sobre os diagramas de estado. O que é um diagrama de estado? O diagrama de estado ele é como se fosse um gráfico que ele vai botar em um eixo a temperatura e no outro eixo a pressão. Ou seja, a gente tem uma substância, que nesse caso não vai ser água, mas pra frente eu vou explicar por quê. Vamos fingir álcool. Você tem o diagrama dessa substância e você faz uma correlação entre a temperatura e a pressão. Você colocando numa temperatura Tx e numa pressão Tx, você vai ter um estado na matéria. Nesse caso é o líquido. Como se fosse coordenadas que a gente vai relacionando e vai mudando. Se a gente tem um líquido e vai abaixando a temperatura, a gente passa para o estado sólido. Só que tem outro ponto que também consegue mudar o estado, que não é a temperatura, mas sim também a pressão. Com a pressão, a gente consegue mudar o estado dessa substância. E o que prova isso pra gente é esse diagrama de estado. Se a gente tem um álcool no estado líquido, imagina que a gente comprime bastante. Se a gente comprimir bastante, a gente vai aumentar a pressão e a gente pode chegar no estado sólido. O contrário também vale. Se a gente tem o álcool no estado líquido e diminui a pressão, ele vai para o estado gasoso. Uma forma de pensar isso é, se você tem água e vai para o espaço, onde a pressão é teoricamente muito próxima de zero, todas as substâncias elas vão ser gasosas automaticamente. Por quê? É a pressão que vai fazer com que modular esses estados de agregação da matéria. Se você bota uma pressão muito grande, essas moléculas elas vão se juntar e vão ficar no estado sólido. Se você deixa uma pressão muito pequena, esse líquido, por exemplo, ele vai tentar preencher todo o espaço que está faltando por falta de pressão e ele vai se transformar em gás. E aí por isso que a gente usa a panela de pressão. Por isso que faz sentido usar a panela de pressão. Qual o objetivo da panela de pressão? É cozinhar um alimento. Para cozinhar um alimento, a gente precisa da água na maior temperatura possível.
Só que a água, ela evapora a 100 graus Celsius. Tem alimento que, para ser cozinhado mais rápido, ele precisa de uma temperatura maior que 100 graus Celsius. Então, o que a gente faz? A gente cria esse sistema da panela de pressão que justamente aumenta a pressão. Aumentando a pressão, a água ela tende a estar no estado líquido por mais tempo. Então, ela pode estar a 105 graus Celsius, que ela não vai para o estado gasoso. Ela vai continuar no líquido. É como se você aumentasse o ponto de ebulição do líquido. Então vai ser mais difícil de você transformar ele em gás. É por isso que faz sentido. Por isso que tem algumas questões também de vestibular que fala: onde é mais fácil cozinhar? No topo de uma montanha ou na praia? Na praia, pensa, a pressão ela vai ser maior por causa da coluna atmosférica. Então a gente vai ter esse sistema da panela de pressão, a temperatura de ebulição da água vai ser maior, então a gente vai conseguir cozinhar por mais tempo. E vai ser mais produtivo. Diferente do topo do Himalaia, por exemplo, que a pressão vai ser pequena, então a água ela vai passar para o estado gasoso com mais facilidade, e aí vai atrapalhar o cozimento. Nesse diagrama de estado tem alguns pontos importantes. Primeiro, a gente tem as próprias retas. Essa reta aqui, que separa o líquido do gás, é a reta da vaporização e da condensação, ou seja, quando a gente ultrapassa ela, se a gente for nesse sentido, está transformando em gás, a gente está fazendo uma vaporização. Se a gente for no outro sentido, a gente está fazendo uma condensação. A reta que separa o sólido do líquido é a reta da fusão e da solidificação. Nesse sentido, solidificação. Nesse sentido, fusão. E também existe uma outra reta, que é a reta da sublimação, que é quando passa direto do sólido para o gás e vice-versa. Bem em cima dessas retas são os pontos de equilíbrio, ou seja, se a gente pega uma pressão, uma temperatura, e cai justamente no ponto da reta, significa que está em equilíbrio entre o estado sólido e o estado gasoso. Pensando nesses pontos de equilíbrio, quando a gente realiza o encontro de todas essas retas, a gente tem o que a gente chama de ponto triplo. Por quê? Se aqui eu tenho sólido e gás em equilíbrio, se nessa reta eu tenho sólido e líquido em equilíbrio, e nessa reta líquido e gás, então quer dizer que nesse encontro eu tenho ao mesmo tempo sólido, líquido e gás em equilíbrio. Então é como se fosse uma temperatura ideal para uma pressão ideal. Quando a gente coloca as duas ao mesmo tempo, a gente consegue chegar nesse estado mágico, que a gente tem os três estados em equilíbrio ao mesmo tempo. A gente fala que eles coexistem em equilíbrio. Mas por que eu falei que para a água não servia? Eu usei o exemplo do álcool para esse diagrama. Porque a água é uma exceção. Quando a gente pega qualquer outra substância normal, que é praticamente todas, quando a gente vai passando dos estados mais energéticos, o volume sempre aumenta. Pensa que um sólido ele é sempre menor que um líquido, que é sempre menor que um gás, em termos de volume. Porque, afinal, o sólido ele é mais compacto que o líquido, que é mais compacto que o gás. A gente sabe disso quando a gente está cozinhando. O gás ele se expande e vem o vapor na nossa cara, por exemplo. Mas para a água não. Existe uma exceção que é o sólido, ou seja, o gelo, ele é maior que o líquido. Ou seja, o volume do gelo é maior que o volume do líquido. E a gente sabe disso quando a gente coloca, por exemplo, uma garrafa no refrigerador e ela fica inchada depois que ela está na forma de gelo. E aí, por causa dessa exceção, a gente tem uma diferença no nosso diagrama de estado. No diagrama de estado de qualquer outra substância, essa reta entre o líquido e o sólido, ela está para cá do ponto. Para a água não, ela está para cá. Justamente por isso. Por quê? Porque o volume do gelo é maior que o volume do líquido. Sobre mudança de estado, o mais importante para vestibular são todos esses tópicos. A única parte que realmente cai conta é a parte do calor latente, e geralmente cai com calorimetria, porque eu boto uma substância que ela está aquecendo desde o gelo, aí vai passar por esse estado de calor latente e depois por um estado de líquido. Então você tem que misturar todas essas fórmulas. Mas de forma geral, é uma matéria tranquila para vestibular.
que geralmente é só essa teoria mais tranquila. A parte mais difícil de termo é termodinâmica e a parte de gases, que são as próximas últimas aulas. Então é isso. Qualquer dúvida, pode falar com os plantonistas ou me chamar mesmo. E é isso. Obrigada, gente. Até a próxima.